Nós estamos aqui. E estamos aqui nesse momento aqui, deputado, e a gente sabe que a sua atuação é estadual, mas Sim, as pautas federais, elas são muito sim, importantes. E eu elas falo mexem isso com porque todos, né. mexem com todos e a população quer saber. Porque falávamos anteriormente, o senhor bem colocou o cenário estadual já para o ano de 2026. É muito importante, inclusive, que a população acompanhe. Até convido todo mundo que está ouvindo pela 90.3 a acessar o nosso canal no YouTube, compartilhar essa live e, principalmente, se inscrever no nosso canal. Sabe o que acontece quando se inscreve no nosso canal? Aumenta o número e aumenta a chance do próprio YouTube entregar para mais pessoas. Então faz esse favor para a gente, se inscreve no nosso canal, já compartilha. Se você é de direita, de esquerda, escreve aqui o que você está achando do deputado, do que ele está colocando. É muito importante, porque deputado, depois a gente encaminha a Uhum. pergunta aí para você. Vai. Porque essa pauta, deputado, e a gente faz essa menção do cenário nacional, porque é o que está pegando o cidadão mesmo, né? Sim. As pessoas, até mesmo virou um certo meme, a fala do presidente. Poxa, o café tá caro. Se tá caro, não compra. E pega o cidadão brasileiro no seu âmago, porque quando vai no mercado, que é a 100% das pessoas que elas sentem isso, elas falam, pô, não tá legal. E aí, se entende, porque não é só falha da comunicação, entende? As pessoas querem saber um pouco mais do que está acontecendo. Uhum. Não tirando desse cenário, e daqui a pouco a gente pode até entrar para esse cenário 2026 já pensando na eleição nacional, né, fora do contexto do estado, também nós queremos saber do senhor como é que o PT nacionalmente se articula, que é muito importante para a gente saber. A gente sabe que está tendo essa oposição muito grande, né. E como é que está a relação entre o governo federal e Santa Catarina? Santa Catarina nunca recebeu tanto dinheiro do governo federal como vem recebendo agora. Vou pegar um exemplo para você, somente nas rodovias. 2021 foram 360 milhões investidos nas rodovias federais de Santa Catarina. 2022, 364 milhões. Né? Se nós pegar 2023, no primeiro ano do Lula, foi 1 bilhão. 2024, 1 bilhão e 100. Né? E agora para 2025, o governo tem de projeto, né? Porque não adianta mandar dinheiro se não tem projeto pronto. O DENIT de Santa Catarina apresentou 680 milhões que precisam ser executados esse ano. Que aí está a conclusão da 163, a conclusão da 282, a conclusão do projeto da duplicação da 282, que o Tudo para projeto... pavimentação asfáltica? Tudo. O projeto está em andamento, com exceção da 163, que tem os viadutos lá, que são tudo concreto, né? O trevo de Guaraciaba, o trevo de Guarujá. A conclusão da 470. Então, são os projetos, a 280, né? Então, esses projetos federais, eles continuam recebendo 3, 4 vezes mais recursos do que nós tínhamos antes. Sem considerar que 2022, as obras federais de rodovias em Santa Catarina só aconteceram porque a Assembleia Legislativa e o governo do estado disponibilizaram 400 milhões de reais que foi repassado do governo do estado e da Assembleia para o DENIT nacional poder tocar as obras aqui de Santa Catarina. Que aí o governo Bolsonaro não tinha colocado orçamento para Santa Catarina. Não ia ter investimento em Santa Catarina se não fosse o governo do estado e a Assembleia aportar 400 milhões, que foi o que foi executado da 163. Né? Aonde tem ainda obras para acontecer? O trecho Maravilha São Miguel do Oeste e o trecho aqui do trevo de Cunhaporã até a divisa com o Rio Grande do Sul, que estava dependendo da aprovação do orçamento do Congresso, que curiosamente você aprova o orçamento do governo, seja a Prefeitura de Maravilha, o governo do estado, o governo federal, na última semana de sessões legislativas, normalmente ali naquela semana de 15 a 20 de dezembro, é que você aprova o orçamento do executivo para o ano seguinte. Isso acontece aqui em Maravilha, acontece com nós no governo do estado, nós aprovamos dia 20 de dezembro, acho que foi 20 de dezembro, o orçamento do estado para 2025 para o governo iniciar janeiro trabalhando. Sabe quando o Congresso Nacional aprovou o orçamento federal? Semana passada. Metade do mês de março, ou seja, janeiro, fevereiro e metade de março, o governo não teve orçamento para trabalhar. Automaticamente ele não pode dar as ordens de serviço, não pode executar as melhorias, porque ele não está com o orçamento aberto ainda. Então agora que nós vamos ver começar o trecho Maravilha São Miguel, vamos ver começar o trecho de Cunhaporã até a divisa com o Rio Grande do Sul, porque o DENIT estava
com o contrato pronto, esperando a aprovação do orçamento para assinar e dar ordem de serviço. Sem contar que aqui nós tivemos, ao longo dos anos, ações judiciais das empresas nos processos licitatórios e tudo mais. Mas então, o governo está aplicando em Santa Catarina. Se nós pegar o programa de cirurgias do governo do estado, ele só aconteceu porque o governo federal aportou 80 milhões. E aí a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça aportaram mais 40 milhões e o governo do estado mais 40. Então você veja que o programa de cirurgia só aconteceu porque quem bancou ele foi o governo federal. Se nós pegar agora, alguns dias atrás, o governo do estado entregou 19 ambulâncias do SAMU. As ambulâncias vieram do PAC, do governo federal. Então, os investimentos que estão acontecendo em Santa Catarina hoje é justamente porque o governo federal está dando o aporte. Das obras das rodovias estaduais, das SCs, tem 600 milhões do BNDES, que foi liberado pelo governo federal como fiador do governo do estado para pegar esse dinheiro e aplicar nas obras. E olha que o governo do estado está com quase 14 bilhões em caixa. Que eu acho um erro do governador, né? Porque dinheiro em caixa não é lucro para um executivo, né? O lucro é o que você aplica de melhoria para a sociedade, no teu estado, né? Que é o que você faz de melhorias. Então não adianta ter esse dinheiro todo em caixa, o povo passando necessidade e o governo do estado indo buscar dinheiro no BNDES para fazer as suas obras. Então, se você for olhar a fundo, hoje nós estamos tendo obra em Santa Catarina porque o Lula está aportando recursos. Mas o senhor acha que a gente vive o melhor dos mundos nesse momento? Santa Catarina ou o Brasil? Tudo, geral. O Brasil nós conseguimos melhorar. Nós melhoramos a posição do ranking mundial, a nossa economia se estabilizou, nós éramos a 12ª economia em 2022. Nós pulamos para 9, para 8 e agora a meta do Brasil até o ano que vem chegar na 7ª economia do mundo. É sinal que os investimentos estão sendo feitos, né? Você lembra que em 2021 e 2022 a Ford foi embora, a Chevrolet foi embora, agora só a Toyota já anunciou 12 bilhões de investimento no Brasil, né? Ou seja, o investimento está voltando para o Brasil, né? O investidor internacional está voltando a acreditar e confiar no Brasil. A economia está começando a dar sinais. O Banco Central, e aí nós temos que entender também, o Banco Central é formado por um conselho de grandes banqueiros, né? Mas o que é que eles fizeram? Eles tinham estipulado até agora esse mês a Selic aumentar 1%. Agora eles já estão começando, para o próximo mês deve cair para meio e zerar, e aí começa a decair, né? Porque eles também, o governo federal não vai fazer loucura de dizer, não, vamos tirar 2 ou 3% do juro agora de uma hora para outra. Aí você está cometendo uma irresponsabilidade, né? O governo, diante do cenário internacional, das loucuras do Trump, que começou a taxar tudo que é país, criou uma instabilidade no mundo. Os países se redesenharam, estão começando a fazer mais negócios entre si, e os analistas internacionais estão dizendo que os Estados Unidos podem entrar numa recessão sem tamanho por conta dessa atitude, porque o que o mundo está fazendo? Vamos se redesenhar aqui, vamos começar a vender mais entre nós e menos lá com eles. E isso criou uma instabilidade que o cenário econômico fez com que todos os países dessem uma brecada na sua economia, né? E nesse redesenho não tem como tu fazer loucura de não, vamos pegar e vamos tirar agora o juro de uma hora para outra. Não, vamos estabilizar aqui, vamos baixar com calma para o país ter solidez, né? Nós tínhamos gasto quase todas as reservas internacionais até 2022. Agora o Brasil voltou a ter reservas internacionais, que essa é a segurança de mercado que precisa. Agora a gente precisa entender a disputa, né? Quando o Haddad e o Lula mandaram para o Congresso o projeto de lei para isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, você tem que dar a fonte de onde você vai tirar, né? Todo o benefício que eu concedo, eu tenho que mostrar de onde eu vou tirar a diferença. E como nós temos no Brasil 140 mil, e aí as pessoas se confundem porque elas acham que tem um carro e uma casa, eles são super ricos, né? Nós temos 140 mil pessoas que estão na casa do bilhão e não pagam imposto. O governo está dizendo, ó, nós vamos cobrar um pouquinho mais dos super ricos para compensar o povo. Como não paga imposto? Se você comprar um avião, você não paga imposto sobre o avião. O teu jet ski, você não paga imposto no jet ski. Se você comprar uma lancha, você não paga imposto sobre a lancha. Você entendeu? Você paga na moto. Você paga no teu carro. Mas nesses super itens, ele não tem imposto agregado sobre isso. E o governo... Paga o imposto, mas aí não seria um imposto agregado, não, seria um plus. Se você conversar com a dona da Magazine Luiza, que é uma das bilionárias, ela concorda
no pagar imposto, porque ela também não acha justo ela não pagar a mesma proporção que o povo paga. Você pagar Mas não seria 20% do imposto, eles pagam 6%, entendeu? Tá, mas não seria sobretaxar o que está financiando, porque aí vamos proporcionalmente avaliando. É Não seria taxar aquilo que sobretaxar. ainda não tem taxa. Tá. É você cobrar imposto daquilo que ainda não existe imposto, entendeu? Porque as coisas grandes, elas não têm imposto agregado sobre elas, só tem as coisas pequenas. E é aí que o governo está dizendo, ó, tem de onde tirar. É só nós cobrar um pouco de imposto daquelas coisas grandes que não tem imposto hoje. Não é o sobretaxar aquilo que você já paga, não, é cobrar daquilo que você ainda não paga. Entendeu? Ali você consegue equilibrar. Mas aí, isso cria uma disputa de cenários. Por quê? Porque o tal do mercado não reage bem. Mas quem é o mercado? O mercado são os grandes banqueiros. Porque o banco precisa de giro de dinheiro. Esse giro do ICMS, do imposto de renda, para o banco é ótimo. Mas se você considerar que R$5.000 vai te dar no final do ano 4.800 a mais no teu salário, para quem é assalariado faz diferença esse valor. Né? Mas é a tal da luta de classes que se tem. Por quê? Porque o cara da van, por exemplo, ele não quer abrir mão. Ele fatura 10 bi, ele não quer abrir mão de nada do que ele tem. E não importa que quem ganha 1,5 salário pague imposto. Ele quer saber do dele, que foi uma vez uma declaração que ele fez. Não me interessa os outros, quero saber do meu. Né? Já a dona da Magazine Luiza diz, não, eu concordo que eu não pago aquilo que poderia estar pagando muito mais e compensando quem não tem. Por quê? Ela faz a leitura de que esses 4.800 que o trabalhador vai ter a mais, que ele não vai pagar imposto, ele vai comprar alguma coisa de utensílio, né? Vai comprar uma batedeira, um liquidificador a mais, vai comprar comida a mais, uma roupa para os filhos. Então, essa disputa, muitas vezes, na versão, é do que eu perco e do que tu ganha. Né? Eu não quero que você ganhe porque eu não quero perder. Então, mas o governo, toda vez que ele concede um benefício, ele tem que mostrar de onde ele vai recuperar isso. E aí o Congresso não quer votar justamente porque o Congresso não quer. A maioria dos deputados lá não querem cobrar ou sobretaxar aqueles que bancam a campanha deles. Entendeu? Então, não, eu vou beneficiar o cara que banca a minha campanha. Não vou beneficiar o povo, vou beneficiar quem me banca. Aí é que está a grande disputa. Que é o que a gente faz a disputa não. Que é o que a gente tenta falar muitas vezes do agro, né? Porque se embutiu na cabeça do agricultor que todo agricultor é agro, certo? Porém, o governo lança todo ano 480 bilhões do Plano Safra para o agro e 75 bilhões para a agricultura familiar. 80% dos agricultores são familiares, 20% são agro. 20% acessa 460 bilhões. E os 80% de agricultor familiar, eles acessam somente os 20%, que é os 75 bilhões do Plano Safra Agricultura Familiar. Só que eu visto uma camisa do agro, eu vou no banco, quando o banco olha e vê que eu tenho a movimentação abaixo de R$500 mil, eu vou enquadrar esse agricultor no quê? No programa da agricultura familiar, não no programa do agro. Então, você vai analisar que 80% da produção brasileira ela está na mão de apenas os 80% de agricultor familiar, certo? 80% da produção é feita por 80% dos que são os agricultores familiares. 20% da produção ela é gerada por 20% do agro. 20% dos produtores que são agros. No entanto, os valores se invertem no investimento do governo. 80% do valor vai para os grandes produtores, que representa 20% da produção, enquanto que 20% do valor vai para os 80% de produtores, que são os agricultores familiares. Mas eles são induzidos a todos eles dizer que são agro. Mas quando ele chega no banco, ele não é agro. O banco vai olhar quanto ele fatura e produz no ano, deu abaixo de 500 mil, você vai lá na cota da agricultura familiar. E isso sobra mais dinheiro para os grandes produtores. Mas é meio que lógico, deputada. Aí eu sou obrigada a discordar, porque aí é a capacidade produtiva. Eu produzo mais, Sim. Eu preciso de mais dinheiro, porque o meu custo é maior. Não seria essa a lógica que deveria se aplicar? Porque, você por exemplo, faz parte de 20% dos produtores certo, e de 20% da produção. Por que tu tem que levar 80% do valor? Não é 80%, deputado. Vamos lá. Se o banco tem... Eu preciso entender, Sim. até mesmo porque a gente precisa esclarecer isso para o público, principalmente porque nós temos um público muito grande da agricultura familiar. Sim. E é importante fazer esse contraponto, porque aí vamos avaliar e até mesmo para a gente entender. Sim.
Por exemplo, eu sou um grande produtor, por exemplo. Eu vou precisar de mais, porque minha capacidade Sim, produtiva é maior, eu vou entregar mais sim, para a população de produção. E aí vem o pequeno, que produz, tem a capacidade produtiva dele X, menos X ali, ele vai precisar de menos. sim, Não é uma lógica? O banco forneceu o suficiente para a produção dele pelo que ele vai entregar? Se sim. essa não seria? Porque você está somando um em um. Você está somando um produtor de 2.000 hectares com um produtor de 20 hectares. É lógico que o produtor de 2.000 hectares vai precisar de mais do que o produtor de 20 Isso. hectares. Ponto. Mas você está falando, vamos pegar 100 mil produtores. 20 mil são grandes, 80 mil são pequenos. Esses 20 mil produzem 20%. Os 80 mil produzem 80%. Certo? Quando eu vou distribuir o dinheiro do governo do Plano Safra, eu estou pegando 100 milhões e dando para 80 milhões para 20 mil. E estou dando 20 milhões para 80 mil. Eu estou invertendo os valores. Se eu pegar e fizer uma proporção de 80 milhões, né, que isso aqui que é o valor, eu não preciso trabalhar 80-20, mas eu posso trabalhar um valor um pouco mais justo. Digamos que do Plano Safra, ao invés de você ter 460 bi para os grandes produtores, eu vou trabalhar eles com 400 bi. E de 80 eu vou levar para 180 para os pequenos produtores. Eu já estou ajudando muito mais o pequeno produtor. Porque nesse cálculo que você faz, você está colocando lá R$1.000 por hectare, certo? Se o cara é grande, se o cara é pequeno, R$1.000 por hectare. Claro, o cara de 2.000 hectares vai ganhar um Mas valor. é que o preço é o mesmo para todos? Mas aí é que está. Que o cara que tem 2.000 hectares, ele vai ganhar do governo 10 mil por hectare. Pelo valor que ele tem disponível. E o cara que é pequeno, ele vai ganhar R$50 por hectare. Porque ele tem que dividir um menor valor para muita gente. Enquanto aqui é pouca gente dividindo muito valor. Mas partindo do pressuposto que o governo entregaria esse valor. Na verdade, só entrega se a pessoa... Entrega não, a pessoa precisa fazer um projeto Sim, ele tem que se solicitar, enquadrar, enfim. ele tem que... E como o senhor estava falando no início lá, 80% nem sabe disso, então acaba nem utilizando, então acaba ficando lá o valor, basicamente, né? Não, porque o pequeno agricultor, como é muita gente que é pequeno agricultor, o dinheiro do Plano Safra Agricultura Familiar, ele se vai logo. Ele não consegue atender a todos os agricultores. Porque é muita gente para pouco dinheiro. Então ele não consegue chegar a 100% dos agricultores familiares. No entanto, os poucos grandes produtores que tem no Brasil, eles têm dinheiro sobrando para tudo que eles quiserem. Ai, deputado. Aí eu não sei se é bem assim que funciona, né? Porque a gente sabe que existe Mas um choro coletivo aí, deputado. É essa a realidade. Qual é a outra briga que o governo tem com o grande setor do agro? A nossa soja vai toda para fora. Vai toda para fora. E ela volta, a gente compra o leite de soja nas caixinhas, você compra o farelo de soja, você compra todos os derivados, que vem tudo de fora. O que o governo está dizendo para o grande produtor de soja? Venda 90% da tua produção para fora, mas vamos pegar pelo menos 10%. E vamos começar a processar isso aqui dentro do Brasil. Vamos começar a criar empresas para processar isso dentro do Brasil, que é o que está sendo feito com a cana-de-açúcar agora. A cana está tendo mais incentivo para se criar empresa dentro do Brasil e não levar toda a matéria-prima para fora e nós comprar todo o produto pronto.